Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos começar com uma oração, pedindo a Deus para que Ele abençoe a sua igreja e continue nos dando o privilégio de ouvir da sua palavra e de aprender cada vez mais. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com a sua igreja nesse momento tão complicado. Deus, tenha misericórdia de nós e cuida de nós, Senhor, para que nós não nos dispersemos da Tua vontade, do Teu objetivo, ó Pai. Pai, fala ao coração de cada um, especialmente o meu, sobre o que será, ó Pai, ensinado nesse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos começar então lendo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso de 1 a 10. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante dele, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, hoje nós falaremos sobre salvação, que é um assunto bastante complicado da gente entender. Por quê? Porque nós, com a nossa mente humana, a gente procura também olhar com os olhos humanos sobre todas as situações e sobre tudo que é relatado na Bíblia, né? E muitas vezes a gente não entende as coisas. Tem muitos que acreditam que se Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus não precisaria ter vindo, Jesus não precisaria ter sido criado, algo do tipo. Tem muitos que acreditam que Jesus ele veio para consertar um erro, né, em outras palavras, de Adão e Eva. Mas será que é isso que está na Bíblia? Será que nós podemos olhar hoje e entender completamente a obra da salvação, mesmo com as nossas limitações? Então, hoje eu vou descrever um pouquinho sobre esse tema, né? Escorrer um pouquinho sobre esse tema. Aqui nessa palavra a gente viu, né, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido, no caso, era Zaqueu, que tinha se arrependido do seu pecado, né? A gente pode ver aqui que ele tinha acumulado muitos bens e prometeu dar aos pobres metade dos seus bens, e se não alguma coisa ele defraudou, ou seja, ele, entre aspas, roubou, restitui 4 vezes mais. Então a gente vê aqui que Zaqueu naquele momento ele estava abrindo mão não só dos seus bens, mas ele estava entendendo a obra de Jesus ali. Ele estava vendo que havia algo muito maior por vir e que toda a preocupação que ele tinha em acumular bens não se justificava quando você olhava o todo, né? E nós, como nós encaramos? Porque hoje a gente vê muita gente falando sobre muitas
muitas formas de salvação, né, entre aspas. Mas o que a Bíblia, o que um exame da Bíblia pode nos mostrar? A primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que a salvação é um ato do amor de Deus que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo, né? Como diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Como diz aí, a salvação é um ato do amor de Deus, porque ele nos escolheu de antes da fundação do mundo. Entende? Então, não foi a vinda de Jesus, ela não foi um remendo, ela não foi para consertar um erro, ela não foi feita para dar uma alternativa. Ela já tinha sido planejada desde antes da fundação do mundo, né? Deus não improvisou Jesus. Se a gente for olhar na palavra, a gente vai ver isso. A gente vai ver que Jesus, ele era um com o Pai desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, tudo já estava sendo preparado, né? Em Mateus, no capítulo 25, no verso 34, diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, mais uma vez, está dizendo que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. Então, nós podemos entender que Deus já havia preparado uma forma de resgatar esse homem, porque ele havia de se perder. Então, como um ato de amor, ele nos providenciou Jesus. O segundo ponto é que a salvação, ela foi um ato do amor de Deus que foi anunciada depois da queda do homem. Nós podemos ver que na queda do homem, Deus falou assim, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É um cenário trágico que Deus estava relatando ali que aconteceria, né? Mas essa era a situação do homem com a queda, né? Depois da queda veio o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da salvação, né? E todo o Antigo Testamento ele veio para testificar do amor de Deus, mesmo com a queda do homem, preparar e anunciar essa salvação, essa oportunidade, essa esperança que pode ser plantada no coração do homem para que ele volte à casa do Pai. Diz assim que estreita é a porta que conduz à salvação. E é estreita por quê? Porque por ela não passa homens com fardos, orgulho, prepotência, autossuficiência, etc, etc, etc. Mas sim o homem que, despido da vaidade e do eu, possa viver com Cristo e para Cristo. E foi isso que Zaqueu tinha entendido quando ele abriu mão daquilo que para ele era o mais importante, vamos dizer assim, para demonstrar o amor de Deus. O terceiro ponto é que a salvação é um ato do amor de Deus que foi consumada em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 19, no verso 30, no Evangelho de João, diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, Jesus ali
ele estava anunciando que a obra dele aqui na terra estava consumada, estava consolidada. Ele estava afirmando que tudo que havia sido feito, ou seja, a salvação, aquilo que homem algum poderia fazer, ele fez. E que agora, a partir daquele momento, a partir daquela consumação, o homem estava livre para retornar ao relacionamento com Deus. Um relacionamento direto, um relacionamento íntimo. A porta foi aberta naquele momento. Em João, no capítulo 10, no verso 9, diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, mais uma vez, afirmando que o caminho estava livre, desimpedido. Não havia mais separação. Aquele momento marcava e consumava a reconciliação com o Pai. Ele também diz no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus consumou a sua obra ao mesmo tempo que ele anunciou que somente através dele seria possível se achegar junto ao Pai, né? Então, sem ele, é como se houvesse um abismo que não teria como atravessar. E temos sempre que recorrer ao sacrifício de Jesus para nos lembrar de que foi ele que permitiu essa reconciliação, essa reaproximação. Concluindo, dizemos que Deus é amor. E a salvação é um ato de amor de Deus. E Jesus é o amor de Deus em forma de pessoa. Por isso que ele foi glorificado com a glória que possuía antes que houvesse mundo. Em João, no capítulo 17, no verso 5, diz: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, meus irmãos, a salvação é um ato de amor de Deus para conosco. O que que nós temos feito com todo esse amor que Deus nos despendeu? Deus, para provar o seu amor, deu seu Filho Jesus para nos salvar. E nós, como nós temos demonstrado o amor para com Deus? Essa foi a palavra que Deus preparou para nós nessa noite, que eu trago em nome do pastor Jarbas e da Igreja Presbiteriana de Indiaporã. Que Deus nos sustente e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.